Saudações vascaínas a todos, muito prazer, meu nome é Bruno, aqui estamos no ar o nosso vídeo diário do canal Giro Vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos conversar muito a respeito desse clássico, um clássico que vai acontecer hoje às 18h30 no Maracanã, com transmissão da Cazé TV, e é um clássico do reencontro da lei do ex. Fernando Diniz reencontrará o Fluminense depois de uma épica história que ele teve no tricolor das Laranjeiras. Vamos falar também sobre a questão aí possivelmente do jogo e também da escalação. Se realmente Lloyd será titular, é uma pergunta que todos os vascaínos se perguntam e a gente só vai saber a resposta quando for uma hora antes desse jogo. Vamos estar conversando aqui a respeito aí sobre algumas situações, mas antes disso gostaria que vocês dessem aquela força aqui para o canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, é de muita importância, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e também se torne membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando bastante aqui o nosso trabalho, a cada dia que passa a crescer para atingirmos as nossas metas aqui e chegar até a mais vascaínos. Vamos lá, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, principalmente depois do jogo contra o Fortaleza épico em São Januário. O Vasco conseguiu aí tirar aquela zica de 9 jogos sem vencer e conseguiu vencer o Fortaleza por 3-0. É lógico que a vitória foi importante. Depois desse jogo do Fortaleza teve um jogo que é para se esquecer contra o Operário. Todo mundo praticamente viu o que aconteceu, o jogo tendo que ser levado aos pênaltis, muito por conta de algumas deficiências técnicas de jogadores individualmente, principalmente o Lucas Piton, que é um dos grandes questionamentos que a gente faz aqui, não é de hoje, desde o ano passado, em relação à questão da permanência da titularidade de Lucas Piton. Enfim, o Vasco conseguiu, graças ao Léo Jardim, se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas hoje vira a chave e é Campeonato Brasileiro, é aquele campeonato de pontos corridos. E o Vasco precisa da pontuação para se desgarrar um pouco da zona do rebaixamento. O Vasco tem 10 pontos, inclusive o Fluminense está um pouco acima do Vasco. Empatou no último jogo fora de casa contra o Juventude, um jogo até complicado, e até mesmo que o torcedor do Fluminense não morre de amores pelo Renato Gaúcho, muito também por alguns comportamentos, e vai ser um duelo muito sadio. A princípio, falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense não deve ter muitas novidades. Samuel Xavier na lateral direita e Fuentes na lateral esquerda, com o Fábio no gol, Thiago Silva e o Freitas na zaga. No meio de campo, Martinelli voltando ao lado do Hércules, que é um jogador que ainda precisa se provar. Acredito, muito bom jogador, mas ainda precisa se provar no Fluminense. E você tem o Ganso ali na armação das jogadas. O Ares, titular absoluto na lateral direita, e esse é o jogador que o Vasco tem que tomar muito cuidado. Na ponta esquerda existe uma dúvida no Serna e no Keno. Isso aí vai ser desvendado por volta de 5h30, quando sair a escalação do Fluminense, e Everaldo, porque o Germancano está machucado. Esse é o time base do Fluminense, é o time que o Vasco vai enfrentar. Inclusive o Vasco está como mandante. Mesmo que é 50-50, 50% da torcida do Fluminense e 50% da torcida do Vasco, muito pelo um acordo que as duas equipes fizeram quando fizeram um acordo junto com o Flamengo nos clássicos serem divididos, para parar com aquela babaquice de colocar 90-10, para o espetáculo se tornar melhor e também para que as pessoas tenham a oportunidade de ir no Maracanã, coisa que poucos têm chance quando o jogo é em São Januário, pela questão da capacidade hoje de São Januário. Enfim, o Vasco não deve ter muitas modificações, principalmente uma apenas, no conta do Coutinho, que foi suspenso, que foi expulso contra o Fortaleza numa atitude, para mim, juvenil, pelo que ele é hoje no futebol, na carreira dele como profissional. Cair na pilha do Marinho foi muito juvenil da parte dele, e dentro dessas condições, acredito eu que o Vasco deve mandar a campo Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, a dupla de zaga que vem se firmando, João Vitor e Luiz Gustavo, na dupla de volantes, Hugo Moura e Tietê,
O meia, que é a indefinição da substituição do Felipe Coutinho, possivelmente deve ser um deslocamento do Nuno Moreira saindo da ponta esquerda, indo para o meio, e o Lloyd teria a possibilidade de tentar se redimir com a camisa do Vasco, com o torcedor cruzmaltino, depois da patifaria, da marra que ele meteu no jogo contra o Operário em São Januário. E o Ryan na esquerda e o Verratti centralizado como um centroavante. Acredito eu não faria essa escolha, tentaria talvez até colocar o Ryan na posição de ponta esquerda, onde que ele fez o gol contra o Operário, onde ele teve uma boa participação. Pensando, colocava mais minutos o Adson na direita, e aí sim o Nuno Moreira centralizado para tentar um pouco mais de liberdade para atacar. É um jogo crucial para as duas equipes, principalmente pelo momento. O Fluminense venceu no meio de semana goleando a Aparecidense por 4-1, por mais que já havia vencido no Maracanã por 1-0, e o Vasco foi naquela luta. O primeiro jogo contra o Operário em Ponta Grossa foi 1-1, em São Januário também foi 1-1. Então fica aí a dica que se o Vasco não fizer um bom jogo, principalmente marcando John Ares, ou Keno ou Serna, e muito pelos avanços do Samuel Xavier com a inteligência e a qualidade de Martinelli e Ganso, o Vasco terá muita dificuldade. O ponto fraco do Fluminense é as jogadas aéreas, onde o Verratti vai ter que se ancorar no Fuentes, que é o lateral esquerdo, e o Freitas, que é o zagueiro canhoto, aonde esses dois é o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Vamos aguardar, vamos ver o que pode nos proporcionar em relação a isso. Então conto com a sua participação para você deixar aqui o seu comentário sobre o teu placar para o jogo de hoje. E também daqui a pouco, às 11 horas, nós vamos fazer uma live rapidinha para a gente estar trocando uma ideia com os inscritos e falando um pouquinho desse jogo, tá? Não deixe de deixar o like, se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações, recomendar, compartilhar esse vídeo para mais e mais vascaínos, que você possa participar em grupos de WhatsApp e tudo mais. Faz com que o nosso canal tenha bastante relevância e consiga atingir a mais e mais torcedores cruzmaltinos. Um grande abraço, nos vemos às 11 horas da manhã em nosso pré-jogo ao vivo aqui no canal Giro Vascaíno. Vasco e Fluminense, a decisão do Maracanã, o reencontro da lei do ex. Só por um lado, esperamos que no final do jogo o Vasco leve a melhor. Saudações vascaínas, tamo junto, um grande abraço.